Fala, rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Hoje nós vamos terminar a parte de sistema nervoso. Então, se você chegou aqui e não sabe do que a gente está falando, volta lá no primeiro vídeo e para você entender tudo que a gente vai falar agora, que juntando tudo vai fazer sentido, beleza? E antes de mais nada, aquele tradicional momento em que eu ajudo você a conquistar a sua pitanguinha, o seu pitanguinho. Então, você para na frente dela, você para na frente dele e fala assim: gata, se você fosse refrigerante, seria soda, porque no meu coração só dá você. Rapaziada, então chega de bobeira. Todas as vezes que nós falamos, só recapitulando um pouco, só recapitulando um pouco. Só recapitulando um pouco. Todas as vezes que eu falo de sistema nervoso, eu falo que esse sistema nervoso ele é composto por células específicas. Essas células específicas se chamam neurônios. Esses neurônios possuem estruturas: dendritos, corpo celular, axônio, bainha de mielina e ramificações do axônio. Tudo bem? Eles se comunicam através de sinapses, e essa sinapse é dada por meio de neurohormônios ou neurotransmissores, que são a noradrenalina e a acetilcolina. Tudo bem? E com isso, nós chegamos então à parte que talvez, se você chegou aqui e voltar para o primeiro vídeo, talvez você consiga entender. Mas é melhor você conseguir chegar do primeiro vídeo para cá, para tudo começar a fazer um pouco mais de sentido para vocês. Tudo bem? Então, todas as vezes que nós falamos de sistema nervoso, nós conseguimos diferenciá-lo, os sistemas nervosos, de dois tipos. O sistema nervoso somático, que ele é o voluntário, e o sistema nervoso autônomo, que é o involuntário. Tudo bem? Então vamos lá falar primeiro do sistema nervoso somático, que é o voluntário. Com isso, todas as vezes que eu falo de sistema nervoso, eu falo que o sistema nervoso é dado por três estruturas, e essas três estruturas vão compor toda a nossa harmonia nervosa, beleza? Que é o cérebro, medula e os nervos. Tudo bem? Então, como que eu caracterizo isso? Dentro do nosso sistema nervoso somático, são todas as minhas vontades, são todas as ações que eu quero realizar e eu realizo de forma voluntária. Ou seja, tudo aquilo que eu penso em fazer, eu estou fazendo. Então, se eu penso em, por exemplo, pegar um giz e tacar no João que está sentado na minha frente, eu pego o giz e jogo ele. Tudo bem? E vai acertá-lo. Então, esse é o nosso sistema nervoso somático, ele é o voluntário, beleza? Esse sistema nervoso, ele é composto pelo encéfalo e pela medula. Então, o sistema nervoso somático, ele é composto por encéfalo e medula. Beleza? E o que mais? Então, são todas as ações que eu quero realizar e realizo. Então, são todas as minhas vontades. Aqui, o querer é poder, beleza? Então, com isso, esse sistema nervoso voluntário ou somático, ele se ramifica para o sistema nervoso periférico. Ou seja, ô gerente, vem cá rapidão. Vou usar um professor de matemática aqui, que é muito interessante isso. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, pegar o giz e acertar ele, eu peguei o giz e acertei ele. Muito obrigado, só queria fazer isso mesmo na frente das câmeras. O que isso caracteriza? Todos os estímulos externos que eu tenho, eu consigo sentir. Então, o sistema nervoso periférico está falando relacionado às extremidades. São as extremidades do nosso corpo. Essas extremidades do nosso corpo compõem principalmente o nervo sensorial. Esse nervo sensorial, ele vai captar todos os estímulos externos e vai carregar juntamente com o nervo efetor ou neurônio sensorial ou neurônio efetor, tanto faz, só toma cuidado com os nomes, porque
esses neurônios eles vão estar conectados, fazendo com que, a partir do momento em que eu tenho esse estímulo externo, ele carregue essa informação até o meu sistema nervoso. Então, ou seja, todos os meus estímulos externos, eles vão ser captados, eles vão ser juntamente com o neurônio ou o nervo efetor, vão carregar essas informações até o meu sistema nervoso central e eu vou assimilar essa informação, fazendo com que eu tenha uma reação ou não tenha uma reação, beleza? Então, esse é o sistema nervoso periférico. A partir disso, no meu sistema nervoso somático, eu tenho o cérebro e dentro desse cérebro eu tenho estruturas maiores e estruturas um pouco menores. Essas estruturas têm funções diferentes, tudo bem? Essas funções diferentes fazem com que eu desenvolva uma ação diferente, beleza? Então, por exemplo, o cerebelo, ele faz com que eu mantenha o equilíbrio. Então, todas as vezes que você vê uma criança recém-nascida tentando andar, alguma coisa do tipo, vai mostrar que o cerebelo ele não está totalmente desenvolvido, porque ela ainda não tem essa coordenação, esse senso de equilíbrio. Por isso que ela muitas vezes vai andar e vai cair ou vai só engatinhar. O bulbo, ele vai ter ligações nervosas com o nosso encéfalo mais a nossa medula. E o que isso faz? O meu bulbo, ele também manda informações que provém do meu encéfalo, que tem a ação nos meus membros, tudo bem? E a medula é a continuação do encéfalo. Por isso que muitas das minhas ações estão ligadas juntamente com os nervos da medula espinhal. Então, João, vem cá rapidão. Vou mostrar para vocês uma coisa um pouco interessante que talvez todo mundo já tenha visto, mas só para reforçar isso. Vem de costas aqui. Vai logo. Ficou meio estranho, né? Vira de costas para a câmera, não para mim. Então, dentro da minha medula ou da minha espinha, tanto faz, eu não sei se está pegando, dentro da minha espinha, eu tenho essas terminações nervosas. E essas terminações nervosas, elas vêm puxando desde o nosso cérebro, ou dentro do nosso cérebro, do nosso encéfalo, e vem pegando toda essa parte do sistema nervoso ligado juntamente com a nossa espinha, ou a nossa medula, que vai fazer com que essas terminações nervosas, elas se ramifiquem para os braços, para as pernas e principalmente também para alguns órgãos que a gente vai falar daqui a pouco. Muito obrigado, até mais. O seu cachê a gente paga, a gente conversa mais tarde. E eu tenho outras estruturas dentro desse cérebro, que uma dessas é o tálamo. Também tem feixes nervosos que vão ligar o meu encéfalo para a minha espinha ou para a minha medula. Tudo bem até aqui? E aqui agora a gente começa a entrar numa parte mais legal. Dentro do nosso cérebro tem algumas estruturas. E essas estruturas, elas são principalmente umas estruturas muito importantes para a nossa função metabólica. Ou seja, todas as partes de produção de hormônio, ou liberação de hormônio, ou excreção de hormônio, ou excreção de substâncias químicas, provém desses lugares. Então, o hipotálamo tem células, que essas células são células neuroexcressoras, ou de neurohormônio, que elas vão ser secretadas para os nossos neurônios ou vão ser secretadas para o nosso corpo. Além disso, o nosso hipotálamo, ele também tem uma função muito importante de regulação. Ou seja, o nosso hipotálamo regula a nossa osmorregulação, a nossa temperatura, a nossa excitação sexual. Então, todas essas regulações estão vinculadas com o hipotálamo. Ou seja, todas as vezes que, por exemplo, eu tenho uma quantidade de CO2 no nosso corpo, então esse hipotálamo ele é estimulado a fazer com que essa respiração ela volte mais ofegante. Então, por exemplo, se eu ficar muito tempo assim, ó, segurando, uma hora eu vou fazer assim, ó, e vou ficar ofegante para fazer com que essa regulação, ou seja, esse equilíbrio entre CO2 e o O2 dentro do nosso sangue
fique em equilíbrio novamente. Vai fazer com que o CO2 não esteja muito alto nem muito baixo e o nosso O2 seja jogado de novo para nossas células e principalmente para o nosso sangue. Tudo bem? E a nossa hipófise, ela é uma armazenadora dessas substâncias. Seja ela uma substância neuroexpressora ou uma substância de neurohormônio. Tudo bem? Então, tirando essa parte do somático, nós entramos agora no sistema nervoso autônomo ou involuntário. Então, todas as minhas reações involuntárias, ou seja, que eu não controlo, são reguladas pelo nosso sistema autônomo. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar o batimento cardíaco, se eu quero fazer com que eu tenha contração da nossa bexiga, se eu quero fazer com que eu tenha movimentos peristálticos, excreção de bile, excreção de suco gástrico, são funções que eu não controlo, o meu corpo controla por mim mesmo. Então, com isso, essas ações involuntárias fazem com que o meu corpo faça funções que eu não preciso controlar, então eu fico tranquilamente suave. Uma outra situação também é a própria ejaculação do homem. Quem controla é o sistema autônomo. Então, meninas, vem cá um pouquinho, deixa eu falar uma parada para vocês. Vocês não fazem isso porque vocês estão muito preocupadas em estudar. Mas quando vocês ficarem mais velhas, quando vocês começarem a fazer certas coisas que geram a filhos, que podem levar a filhos, né? Isso, o que acontece? Se o homem for, digamos assim, muito rápido, né? Fica tranquilo. Não é ele que controla isso, cara. É involuntário. Se é involuntário, a gente não controla. Beleza? Não fica bravo. Viu, gerente? Não fica, cara, você não precisa ficar mal com isso. Dá sua aula aí, amigão. Continuando. Então, esse sistema autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, ele é colocado ou dividido principalmente numa estrutura da medula, e o neurohormônio que é controlado é a noradrenalina. Tudo bem? E o parasimpático, ele está vinculado com o encéfalo e com a acetilcolina. Os dois, veja bem, se você colocar isso na prova, eu vou ficar muitos coraçõezinhos para você. Eu vou amar vocês. Eu vou convidar vocês para comer uma pizza. Eu vou chamar vocês para almoçar, cara. Então, coloquem isso na prova, cara, porque é muito importante. Se vocês colocarem que eles funcionam de forma antagônica, é maravilhoso. Como que é funcionar de forma antagônica? Se um ativa ou estimula, um desativa e inibe. Então, ele é sempre contraposto do outro. Se um faz, o outro não faz. Se um deixa de fazer, o outro está fazendo. Entendeu? Então, eles funcionam de uma maneira antagônica, beleza? Não é de anta igual gerente, é de antagônica mesmo, beleza? Só que o que acontece? Alguns estão vinculadas em liberação, outro de excreta, ou de contração, outro de relaxamento. Então eles funcionam de forma autônoma. Só que o simpático, ele vai estar ligado principalmente em ações emergenciais. O que são ações emergenciais? Então, por exemplo, se você está correndo perigo, se você está com medo, você vai ter ação involuntária de algumas estruturas. Se você está com uma sensação de medo, o seu coração ele vai bater muito mais forte, fazendo com que eu tenha uma liberação de sangue, um banho de sangue nas pernas, para você correr mais rápido. E se você vai fazer isso, você também vai aumentar os seus pulmões para fazer com que eles tenham maior entrada de oxigênio. A sua pupila vai dilatar, fazendo com que a superfície do seu olho entre mais luz para você captar várias imagens ao seu redor. Então tudo isso vai acontecer no simpático. Tudo bem? Então o que isso quer dizer? Que aqui no simpático eu vou ter a liberação de adrenalina.
E a adrenalina faz todas essas funções de fazer aumentar o batimento cardíaco, de dilatar suas pupilas, de liberar mais energia para o seu corpo, de dilatar o seu pulmão para que entre mais oxigênio, tudo bem? E o que acontece no parasimpático? O parasimpático vai fazer uma ação antagônica ao simpático. O que seria isso? Seria fazer com que o corpo ele voltasse ao equilíbrio. Então aqui ele vai tender ao equilíbrio. Para algumas pessoas vai ficar mais fácil assim. Aqui no parasimpático, para você que assiste Big Brother, para você que assiste coisas do gênero, aqui o parasimpático é igual o João. O João é um fado sensato. Ele sempre vai buscar o equilíbrio de algo. Beleza? Então, queridos, essa foi mais uma parte, ou seja, aqui é o final do sistema nervoso. Espero que vocês tenham gostado dos meus exemplos. Espero que não tenha ofendido ninguém com as brincadeiras e com as piadas. Beleza? Então, eu queria que você deixasse o seu like, colocasse seu comentário se você não entendeu de alguma coisa, beleza? Segue a gente também nas nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, só procurar a gente lá que você vai achar. Beleza, rapaziada? No próximo vídeo a gente vai fazer uma lista de exercícios, alguns exercícios para você treinar para o vestibular, beleza? Então, um beijo e até a próxima!